galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais uma videoaula. Hoje é a videoaula de número 13 e o nosso conteúdo hoje é comparação entre post, comentário e podcast. Vamos falar sobre esses gêneros textuais digitais. Então, vem comigo, pegue seu caderno, anote tudo aquilo que você entendeu e anote tudo aquilo que você não entendeu e vamos estudar um pouco mais de língua portuguesa. Garanto que esta aula será bem curtinha, porque a gente só vai ficar fazendo comparações, tá certo? Então, vamos lá? Gente, para início da nossa discussão, eu trago para vocês novamente, certo? Como uma forma de reiteração, que o post, o comentário de post e o podcast são gêneros textuais digitais, pois eles nasceram com a invenção dos aparelhos tecnológicos digitais. Então, gente, com a evolução tecnológica que veio ocorrendo ao longo dos anos, tá certo? E quando a digitalidade ela chegou e conectou o mundo físico ao mundo virtual, a gente fez com que as interações intermediadas pela linguagem se transformassem, certo? E agora nós estamos criando novas organizações textuais, as quais nós vamos chamar de gêneros textuais digitais, quando estes estão em um ambiente virtual, tá certo? Então a primeira coisa que nós temos que ter ideia é que o post, o comentário do post e o podcast são gêneros que nasceram junto com a digitalidade, tá certo? Então, a galera aí dos nativos digitais, vocês que já nasceram nessa época, já encontraram socialmente esses gêneros textuais instalados. Então, vocês não puderam perceber uma adição de alguma coisa que antes não existia, tá certo? Então, o post nasceu com os blogs, nasceu com as redes sociais. Antigamente, as redes sociais eram outras, tá certo? Não era como nós tínhamos hoje. Tinha o Orkut funcionava como o Facebook, tá certo? Mas só que com um layout completamente diferente, com funções diferentes também. E aí tinha um link, certo? E outras redes sociais. Então, o post nasceu com isso. E os comentários vieram junto, tá certo? O podcast nasceu, como a gente viu, em 2004. Beleza? Entretanto, gente, esses e-gêneros, né? Como é que a gente chama os gêneros textuais digitais, e-gêneros, eles são distintos entre si, pois assumem forma, conteúdo, propósito e público-alvo diferentes. Ou seja, embora esses gêneros textuais eles estejam presentes dentro de um mesmo suporte, que é o suporte virtual, tá certo? A gente vai ter formas de organizar esses gêneros diferentes, os seus conteúdos serão diferentes, nem que mantenham uma intertextualidade. Por exemplo, o post e o comentário do post, ali vai haver uma intertextualidade, porque os comentários vão estar comentando o assunto do texto que foi postado. Então a gente vai perceber intertextualidades ao longo, tá certo, da discussão. Pode entrar em outro assunto? Pode. Daí a gente vai criar um novo texto com um novo assunto, tá certo? Como também, gente, os propósitos comunicativos são completamente distintos. Enquanto do post, o propósito comunicativo é colocar esse gênero textual para a divulgação de coisas pessoais, profissionais, de interesse público, não importa o que, tá certo? O comentário do post ele vai ter a função de apenas criticar, comentar. Como também o podcast, ele vai ser aberto a tudo, tá certo? E o público-alvo é completamente distinto. Então, vamos ver mais um pouco sobre essas comparações entre esses gêneros textuais digitais? Então, vamos lá começar pelo post. Gente, o post, ele é usado como meio de comunicação digital, em que se divulgam informações que podem ser pessoais ou não. Então, a gente, no post, vai ter que ter a ideia de que, primeiramente, ele é um meio de comunicação digital formulado a partir de uma determinada organização, tá certo? E aí, gente, qual é o propósito comunicativo do post? Divulgar informações que podem ser pessoais ou não. Então, eu posso divulgar informações da forma como eu bem entender, tá certo? Pode ser coisas minhas, podem ser impressões minhas, comentários meus,
como também eu posso pegar de outra coisa e fazer compartilhamentos, e daí eu ficar fazendo postagens, tá certo? Na postagem é possível, tá certo? Uma inserção de texto, de imagens, vídeos e sons por meio de hiperlinks, né? E a gente viu, gente, que os posts, alguns deles, eles são hipertextos. Hipertextos por quê? Ao longo do texto que está colocado ali no post, há hiperlinks que vão direcionar para outras páginas que contêm assuntos relacionados a esse primeiro texto, tá certo? Então, esses hiperlinks, eles nascem para complementar o sentido daquele primeiro texto, beleza? Como também, gente, a multimodalidade que está presente ali. Então, em um post eu posso misturar elementos das múltiplas linguagens com o objetivo de reforçar o sentido daquilo ali, tá? Eu posso usar a linguagem verbal, posso usar a linguagem não verbal por meio da imagem, do vídeo, dos sons, que são recursos que a digitalidade permite a propagação, tá certo? E aí, todos esses recursos são riquíssimos, tá certo? E a depender do que você quer com aquele post, a visada argumentativa é reforçada com o uso disso, tá certo? É só a gente ver aqueles comerciais, tá certo? Da Coca-Cola, que fica com aquelas músicas, né? E uns vídeos bem bonitos, que emocionam e fazem com que as pessoas vão lá e comprem a Coca-Cola para saber se eles vão sentir de fato aquele mesmo sentimento. Pode parecer ingênuo quem faz isso, né? Mas acontece, beleza? O predomínio da linguagem informal, tá certo? E eu chamo a atenção que, predominantemente, essa linguagem informal, ela é utilizada dentro de perfis pessoais, tá certo? Agora, quando são perfis profissionais, a linguagem, ela vai tender da mesma forma no mundo físico, tá certo? É uma linguagem formal. O uso de emoticons e emojis, como nós vimos, os emoticons são as representações de expressões, rostos, por meio de sinais gráficos presentes no teclado. Então, os dois pontos, ponto e vírgula, parênteses, e por aí vai, tá certo? E os emojis são aquelas representações que podem ter movimento ou não, tá certo? Que vão representar os rostos e tudo mais, em formas de ícones, né? E, gente, dentro do post há a possibilidade, devido à digitalidade, de uma alta interatividade entre os participantes da comunicação, beleza? Do contrário, nós vamos ter o comentário do post, tá certo? É um texto em que o interlocutor ele reage à mensagem contida no post. Então, nós temos que ter ideia que aquela primeira comunicação que um leitor vai ter do post é uma reação dele. Ele pode elogiar, ele pode criticar, ele pode indicar alguma coisa, ele pode simplesmente dizer que aquela mensagem não foi boa, não foi ruim, tá certo? Então, gente, o comentário é uma reação à mensagem contida no post, tá certo? E aí, essa reação vai expressar a opinião do leitor, tá certo? Então, eu quando faço a leitura, tá certo? E, gente, eu gostaria de enfatizar uma coisa. Leitura não é só quando eu faço a leitura de um texto verbal, não, tá certo? Não é só quando eu leio as palavras, não. Eu faço leitura quando eu olho, tá certo? Para todos os elementos. Se tiver uma imagem ali, e eu olhar para aquela imagem e desvendar os sentidos que ela quer mostrar, eu estou fazendo uma leitura das imagens, da mesma forma dos vídeos, da mesma forma dos sons, tá certo? E aí a gente tem que ter ideia que leitura é abrangente para tudo, não só mesmo ao texto escrito, tá certo? Os comentários, geralmente, eles são curtos, e quando esses comentários são longos, as pessoas, elas reagem a esses comentários longos, né? Olha, já postou textão, então as pessoas hoje chamam esses comentários longos de textão. Eu, particularmente, já fiz vários textões, mas, ultimamente, como eu estou sem rede social, não venho mais fazendo, tá? O predomínio, da mesma forma como o post é de uma linguagem informal, e há uma presença comum de desvios da norma padrão, tá certo? Bem como a inserção de abreviações, VC, PQ, Q, TBM, por aí vai, tá certo? Os desvios das normas padrões são tão recorrentes que às vezes as pessoas elas nem olham mais para esses
erros, tá certo? Deixa passar. Mas tem alguns erros, gente, que são grosseiros demais, tá certo? Esquecer o R no final de um verbo, tá certo? Infinitivo, eu considero um erro, assim, altamente grotesco, tá? Não é errar, concordância, tudo mais, isso acontece. Mas esquecer de botar um R ou esquecer de colocar uma letra em uma palavra, eu particularmente acho, tá certo? Muito grotesco esse erro, tá certo? E, gente, outro fenômeno que acontece quando, agora falando sobre comentários e posts, né, é que algumas pessoas, elas estão escrevendo tudo no diminutivo, tá certo? Isso tá abrangendo para tantas pessoas que são, não pertencem ao mundo formal, como também as pessoas que pertencem ao mundo formal, tá certo? Então é um novo fenômeno que a gente pode observar por meio aí do comentário e dos posts, tá certo? Gente, diferentemente do comentário e diferentemente do post, a gente vem com o podcast, que é um arquivo de áudio que pode ser baixado ou ouvido online, tá certo? Então o podcast, ele veio para revolucionar, ele veio para mostrar que a gente pode fazer reinvenções de mídias já estabelecidas socialmente, e essa mídia é a rádio. Então o podcast veio para fazer essa transformação, e aí a gente pode perceber que o podcast é muito mais do que um gênero textual, tá? Eu particularmente não chamo o podcast de gênero textual, eu chamo de suporte, porque lá no podcast, esse arquivo de áudio, ele vai suportar diversos gêneros. Eu posso ter uma entrevista, eu posso ter um bate-papo, eu posso ter simplesmente uma narrativa, eu posso ter vários gêneros textuais contidos ali naquele arquivo de áudio. Então eu chamo podcast de suporte, não de gênero textual, tá? O conteúdo do podcast é direcionado, ou seja, há públicos específicos para a edição daquele podcast, tá certo? E esse público, ele é formado por nichos, e aí eu não gosto muito dessa divisão de nichos, mas ocorre, tá? Porque o pessoal que gosta do rock vai ouvir podcast do rock, o pessoal que gosta de funk vai ouvir podcast sobre funk, o pessoal que gosta de games vai ouvir podcast sobre games, e aí por aí vai, se estende a todos os temas que no podcast pode se tratar de tudo que existe no mundo, tá certo? A linguagem geralmente, prestem bem atenção, é geralmente próxima do registro informal, portanto, por ser oral, por ser um arquivo de áudio, ser produzido completamente de maneira oral, e a oralidade, ela facilita os desvios da norma padrão, tá certo? Aí o podcast, ele vai ter uma linguagem próxima ao registro informal, tá certo? E é super válido. Nada vai tirar a ideia que o podcast, de fato, é uma coisa assim grandiosa. Só porque as pessoas falam errado não significa, gente, que essas pessoas, elas são burras, tá? Existem contextos e contextos, como a gente já mencionou, já comentou sobre isso, tá? E a linguagem, ela pode variar conforme o conteúdo, tá certo? Então, por exemplo, eu sigo um perfil que é de uma psicóloga, uma terapeuta, que ela trata sobre várias questões do humano, tá certo? E aí, gente, o podcast dela é construído todo com a linguagem padrão, tá certo? Por quê? Porque ela sente a necessidade de fazer aquilo, já que os podcasts dela têm um caráter profissional, ela está trabalhando naqueles podcasts. Então a gente tem que ter ideia disso, tá certo, gente? E aí eu trouxe aqui para vocês, para a gente perceber como é que ocorre dentro das redes sociais, tá certo? Essa veiculação e essa comparação entre esses três gêneros. E aí eu trouxe o Instagram do Naruhodô, tá certo? Podcast, que é um canal de podcast importantíssimo, tá? E, gente, eles fazem posts pedindo aos seus ouvintes, tá certo? Temas para eles fazerem os seus podcasts, tá? Então eles fazem esse post aí, ó, fala, ilustríssimo ouvinte. Aí ele vai lá no comentário do post, tá certo? E aí coloca em forma de legenda: conta aí o que te aflige, sua pergunta pode virar tema do programa, Naruhodô hashtag, tá? E aí vem o quê? Um participante, né? Uma pessoa que segue o Naruhodô, e aí ele faz um comentário, né? Como animais de diferentes raças e localidades se comunicam,
asiáticos em países diferentes, quando se encontram, conseguem se comunicar. E aí a gente percebe que ele errou ali, né? Ó, ele é comunicar, ele colocou comunicar, né? Esqueceu de trocar ali o I pelo U, né? E no caso, e aí o O pelo U, né? Também. E no caso de aves, é tudo feito pela linguagem corporal. Então, gente, esse comentário aqui veio fazer o que para esse podcast? Veio trazer novos temas, tá? Como também eles vão lá e publicam os podcasts a partir dos temas que são colocados ali nos comentários do post, tá? Então esse é o podcast de número 187 e o tema é sobre por que procrastinamos, tá? E aí, gente, sempre vai haver no podcast a questão do feed, né? Um feed para ser postado, esse podcast. Vem uma breve descrição, tá certo? Sobre o que é o podcast, do que se trata esse podcast. Gente, espero que vocês tenham gostado da aula. Essa aula vai ter as atividades lá nas páginas 21 e 22, nas questões 25 e 28. Um grande beijo para vocês. Até a próxima aula. Se cuidem. Tchau, tchau.